Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel e continuando acerca o assunto, né, da história da igreja, né, a história eclesiástica. Na aula anterior nós falamos das origens, né, do cristianismo, né, que vai situar a época onde estava, né. Contamos um pouco da história do seu surgimento, né, e falamos um pouco acerca do nascimento de Cristo e a sua importância para o surgimento da igreja, né, que é um assunto bem importante. Falamos também como a filosofia, tanto a filosofia judaica, tanto a filosofia grega, ajudaram para o desenvolvimento do cristianismo. E na aula passada nós falamos sobre a reação, né, do clero judeu ao surgimento do cristianismo. E terminamos falando com a morte de Estevão, né, o protodiácono, né, e o protomarte da igreja cristã. E agora, né, que como prometido, né, iremos continuar a aula, né, iremos falar da conversão de Paulo e até o fechamento do cânon bíblico, né, que vai girar em torno da página 97 até a página de número 99. No tópico A conversão de Paulo diz o seguinte: Saulo é o nome hebraico daquele que é mais conhecido por seu nome romano Paulo. Ele apresenta a nova direção do desenvolvimento da igreja primitiva, descrevendo a determinação por parte de Paulo de destruir a igreja nascente. Saulo era extraordinariamente zeloso nas tradições dos pais que eram fariseus. Mesmo assim, não se importou em quebrar o sexto mandamento, quando matou Estevão. Ele não se contentou e partiu para exterminar o cristianismo em outras cidades. Saulo, o perseguidor, foi surpreendido no caminho de Damasco por uma visão do Cristo ressuscitado. É impossível explicar a experiência de Paulo no caminho de Damasco em termos de um acontecimento natural. A experiência envolveu o sentido de visão e da audição. Saulo foi atingido repentinamente por um jato de luz que o fez cair no chão. Ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, que fora o mais temido perseguidor do evangelho, consertou-se em mais ardoroso defensor. Em toda a história do cristianismo, nenhuma conversão a Cristo trouxe resultados tão importantes e fecundos para o mundo inteiro como a conversão de Saulo. Então, né, falamos aqui sobre o maior escritor, né, do Novo Testamento, né, onde 13 cartas, né, são de autoria dele. A história, né, do apóstolo Paulo é bem conhecida, né, conforme ele mesmo fala em Filipenses, capítulo de número 3, ele fala que foi circuncidado ao 8º dia, ele fala que era fariseu sanguíneo, né, filho de fariseus. Quanto ao zelo da lei, ele era perseguidor da igreja. Conforme lemos aqui, ele infringiu o sexto mandamento ao contribuir para a morte do protodiácono e protomarte Estevão. Mas ele fala em Filipenses capítulo 3 que tudo isso ele considerou como lixo, considerou como perda, a fim de se achar em união com Cristo, ao ponto de ser chamado com ele para pregar as boas novas, né? E Paulo, sem dúvidas, foi um dos maiores líderes do cristianismo, né? Foi um dos maiores pregadores, né, do evangelho no mundo em sua época. E também foi o maior porta-voz de Cristo no Novo Testamento, né? A história de Paulo, ela dispensa palavras, né, por assim dizer, de tão bonita e impactante, por assim dizer. E lendo aqui o tópico A Igreja entre os Gentios, vai dizer o seguinte: em todas as sociedades organizadas há sempre duas classes de pessoas: os conservadores, olhando para o passado, e os progressistas, olhando para o futuro. Assim aconteceu naqueles dias. Os elementos ultrajudeus da igreja sustentavam que não podia haver salvação fora de Israel. Por essa razão, diziam todos os discípulos gentios sobre a mesma base da fé em Cristo. Surgiu então uma controvérsia que ameaçou dividir a igreja, uma vez que o cristianismo surgiu no seio da religião judaica,
apresentava-se as seguintes indagações. Haveria cristianismo de reformar o judaísmo ou seria melhor separar-se dele? Estavam os 9 convertidos obrigados a guardar a lei cerimonial e observá-lo? Efetivamente, alguns judeus afirmavam dizendo: se não receber a circuncisão, não poderá se salvar. Finalmente, realizou-se o Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja no ano de 48 depois da Era Comum. O concílio foi realizado para resolver o problema das condições dos membros dos gentios e estabeleceu regra para a igreja no futuro. Conveio que nesse concílio estariam presentes não somente os apóstolos, mas também os anciões e parte de toda a igreja, né? Pedro, Tiago e João, irmão do Senhor. Eles concordaram com Barnabé e Paulo de acordo com toda a Assembleia dos Anciões. Definiram que a fé é que salva tanto os judeus como os gentios, e não a lei. E escreveram à igreja: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargos do que os necessários, sendo os seguintes: que vos abstenhais do que estiver sido sacrificado a ídolos, e do sangue e da carne sufocada, assim como a fornicação. Atos capítulo 15, versículo 28. Nessa época, o número de membros de origem gentia continuava a descer dentro da comunidade, enquanto o de judeus diminuía. À medida que o evangelho ganhava adeptos no mundo pagão, os judeus se afastavam dele e cresceu cada vez mais o seu ódio contra o cristianismo. Em quase todos os lugares onde se manifestavam perseguições contra os cristãos, nesse período todas elas eram instigadas pelos judeus. Então, meus amados irmãos, vendo aqui um pouco sobre a igreja entre os gentios, aqui fala do primeiro concílio ecumênico, né, da igreja, né, que foi o primeiro concílio de Jerusalém, realizado no ano 48 depois de Cristo, presidido pelo apóstolo Tiago, onde lá eles definiram algumas coisas, seja acerca da circuncisão, acerca da Torá cerimonial, né, a lei cerimonial, se eram obrigados os gentios observarem essa lei. Então, nesse concílio eles decidiram que apenas Cristo é o Salvador e não a lei. E também definiram que nesse concílio que era para abster de comidas sacrificadas a ídolos, né, a deuses falsos, se abster de sangue e de carnes sufocadas, né, as carnes estranguladas, bem como também a fornicação, né, a imoralidade sexual. Então, esse primeiro concílio, né, da igreja, né, que foi o primeiro concílio de Jerusalém, lá eles definiram que somente Cristo salva e a lei não, rejeitando assim a questão dos gentios, né, eles observarem a lei cerimonial, né, para ser salvos. E com esse concílio também fez com que a estiga, né, dos judeus contra o cristianismo aumentasse mais, né, por assim dizer. Falando agora da primeira perseguição imperial, iremos falar de um imperador tanto quanto famoso, né? O famoso Nero César, né? Um anticristo, por assim dizer, diga-se de passagem. Diz o seguinte, o tópico dele na página 98. O primeiro perseguidor do cristianismo no trono imperial foi Nero, que com seu nome marcou uma das mais horrendas tragédias da história, que foi o incêndio de Roma. Cláudio, seu pai, ou padrasto, havia sido envenenado provavelmente por sua própria esposa, Agripina, que procurava assegurar o trono para seu filho Nero, moço então de 17 anos de idade. Depois de alguns anos felizes de governo, manifestaram-se nele todas as más inclinações humanas. Mandou matar a própria mãe, seu professor Sêneca, sua esposa Otávia, os apóstolos Pedro e Paulo e muitos outros. No ano 64, uma grande parte da cidade de Roma foi destruída por um incêndio. Diz que foi Nero que ateou fogo ou que os ordenaram o incêndio dos 14 bairros de Roma. Só 4 ficaram de pé. Nero apontou os cristãos como culpados do incêndio de Roma e moveu contra eles tremenda perseguição. Milhares de cristãos foram torturados e mortos. Grandes partes desses heróis da fé foram destinadas aos combates das feras. Outros foram crucificados, outros, ao cair da noite, vestidos de túnicas embedidas em óleos e resinas, foram atados
a hastes e madeiras que os algozes incendiaram atrozmente para eliminá-los. Então, né, conforme disse anteriormente, Nero ele era um anticristo, né, onde ele executou a própria mãe, né, ele executou o seu professor Seneca, a sua esposa, né, e foi no governo dele que os apóstolos Pedro e Paulo foram martirizados, né, e também foi nesse meio termo também que Nero ele incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos e nos judeus, né? Ao ponto de começar uma perseguição contra os cristãos em massa, onde eles eram crucificados, eles eram queimados em estacas, eles eram levados aos combates às feras, né, contra os leões, num palco principal, né, chamado Coliseu, né, que era uma arena principal ali da capital de Roma. Então, assim, né, conforme lemos, foi o primeiro período de perseguição, né? Foi um dos mais ferozes contra o povo de Deus, né, que foi o governo de Nero. Agora falando sobre sua morte, diz o seguinte: o miserável Nero morreu às suas próprias mãos no ano 68, cheio de remorsos e de medo. Depois de sua morte, a igreja teve descanso por espaço de 222 anos. E Nero governou de 54 a 68. Depois de sua morte, sucederam no espaço de um ano, 3 imperadores: Galba, que pôs Nero para correr, Otão e Vitelo, que caíram, Vitélio, né, que caíram todas vítimas de rebeliões. Então vemos aqui que Nero caiu, né, pela uma própria revolução do Império Romano, né? E por assim dizer, a igreja teve um descanso, né, no que tange a perseguição, que mais na frente a perseguição vai voltar também ferozmente, por 222 anos, né? E o imperador Galba foi o imperador que, né, forçou Nero a sair do trono, né, ao ponto dele, né, segundo algumas fontes, ele cometeu o próprio suicídio. Lendo aqui agora sobre a Era Sombria, vai dizer o seguinte: a última geração do primeiro século, que vai do ano 68 a 100, chamado de Era Sombria, em razão das trevas da perseguição estarem sobre a igreja e também porque todos os períodos da história é o que não conhecemos, para iluminar os acontecimentos desse período, já não temos a luz do livro dos Atos dos Apóstolos. Infelizmente, nenhum historiador da época preencheu o vácuo existente. Após o desaparecimento de Paulo durante o período de cerca de 250 anos, uma cortina de fumaça pende sobre a igreja. Apesar do esforço que fazemos para olhar através da cortina, nada se observa. Finalmente, em meados do ano 120, são observados vários aspectos muito diferentes da igreja apostólica nos dias de Pedro e Paulo. A queda de Jerusalém no ano 70 impôs uma grande transformação nas relações existentes entre cristãos e judeus. De todas as províncias dominadas pelo governo de Roma, a onda descontente rebelde era a Judéia. E acordamos com a interpretação que davam as profecias. Consideravam-se destinados a conquistar e a governar o mundo. Por volta do ano 66, os judeus rebelaram-se abertamente, apesar de não terem, desde o início, a condição de vencer. Vespasiano, principal general pelas armas e pelas ameaças, era que submetia ao domínio dos imperadores. Esse general romano conduziu um grande exército até a Palestina. Entretanto, logo depois foi chamado a Roma para ocupar o trono imperial. Ficou então na Palestina chefiando o exército romano, o general Tito, filho de Vespasiano. Após prolongado cerco, agravado pela fome e pela guerra civil dentre os muros, a cidade de Jerusalém foi tomada e destruída pelo exército romano. E milhares de judeus foram mortos, outros milhares foram feitos prisioneiros, isto é, escravos. O famoso Coliseu de Roma foi construído pelos judeus prisioneiros, os quais foram obrigados a trabalhar como escravos, e alguns deles trabalhavam até morrer. A nação judaica, depois de 13 séculos de existência, foi destruída. Sua restauração se deu no dia 15 de maio de 1948. Então vemos aqui, né, que a assolação, né, do ano 70, né, prevista pelo próprio Cristo em Lucas capítulo 21,
contribuiu muito para a cortina de fumaça, né, para um longo para o longo vácuo, né, por assim dizer, né, depois da morte de Pedro e Paulo. Nesse período ficou num vácuo cerca de 30 anos, mais ou menos, né, que iremos falar dos últimos escritos das escrituras gregas cristãs, isto é, o Novo Testamento. Nesse meio termo aconteceu a assolação, né, do ano 70, e isso também contribuiu, né, para a cortina de fumaça, né, onde não se tem muita informação sobre a igreja, né, naquela época. Iremos descobrir isso, né, na segunda perseguição imperial contra os cristãos, né, que foi do imperador Domiciano, né, no ano 90 depois de Cristo. Ó, Domiciano, também filho de Vespasiano, era bom administrador no início, tornando-se depois muito cruel. Cerca de 90, este indigno imperador iniciou a segunda perseguição imperial aos cristãos. Durante esses dias, milhares de cristãos foram mortos, especialmente em Roma e em toda a Itália. Nessa época, João, quase centenário, que vivia na cidade de Éfeso, foi desterrado para a ilha de Patmos, no mar Egeu. Foi em Patmos que João recebeu a revelação que compôs o livro de Apocalipse, o último do Novo Testamento. É provável que João tenha morrido em Éfeso por volta do ano 100. Então vemos aqui, né, que Domiciano, né, ele começou bem, mas depois se tornou muito cruel, e foi nesse meio termo também, no governo dele, onde João foi exilado na ilha de Patmos, onde ele escreveu o último livro do Novo Testamento, né, o último livro escrito, né, que é o livro de Apocalipse, né, a revelação de Jesus Cristo que Deus deu a João. Então, lendo aqui o tópico completo desse Novo Testamento, para encerrar, diz o seguinte: foi durante esse período que se escreveram os últimos livros do Novo Testamento. Aparentemente, as epístolas de Paulo foram primeiro reunidas pelos líderes da igreja. Esta coleção, logo seguida dos evangelhos, já no começo do segundo século, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro e as 3 cartas de João, Judas e Apocalipse. O reconhecimento universal desses livros como inspirados e canônicos só aconteceu mais tarde. Fase da perseguição. As perseguições do primeiro século, efetuadas por Nero e Domiciano, foram sem dúvidas explosões do delírio e ódio, sem outro motivo a não ser a ira de um tirano. Essas perseguições deram de forma esporádica a não se prolongarem por muito tempo. Entretanto, desde o ano de 250 a 313 d.C., a igreja se teve sujeita a uma série sistemática e implacável de atentados governamentais de todo o império a fim de esmagar a fé cristã, sempre crescente. Os 5 bons imperadores, né, que vai gerar em torno ali do ano 96 a 180. Sobre o governo de Nerva, Trajano e Adriano, Antônio Pio e Marco Aurélio, que foram conhecidos como 5 bons imperadores, nenhum cristão poderia ser preso sem nenhuma culpa definida e comprovada. O espírito da época inclinava-se a ignorar a religião cristã. Contudo, quando se formulavam acusações e os cristãos se recusavam a se retratar, os governantes então eram obrigados, contra a própria vontade, a pôr em vigor a lei e ordenar a execução, né? Então, meus amados irmãos, essa daqui foi o nosso vídeo bem rápido de hoje. Próxima aula iremos continuar, né? Falando até a página 107. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.